O Ministério da Saúde anunciou a redução do período de quarentena para pessoas infectadas com a Covid-19. A partir de agora, o isolamento exigido é de no mínimo 7 dias para pacientes com capacidade para produzir anticorpos, como os vacinados, que tenham apresentado sintomas leves ou moderados da doença. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o médico infectologista Luciano Mourão. Boa tarde, professor. Eu lhe chamo assim de professor de uma maneira respeitosa, porque realmente eu fui seu aluno. Boa tarde, seja bem-vindo. É verdade, boa tarde a todos, e um dos melhores alunos que eu tive, né? Diga-se de passagem. Então, assim, é um momento da população ter muito cuidado, né? O Ministério mudou aí a questão do tempo que a pessoa precisa ficar isolada, restrita, para evitar a cadeia de transmissão, e isso depende muito de uma máxima da medicina. Quem é da área da saúde conhece. A clínica é soberana. Então, essa é a grande pedra fundamental para que possamos, então, liberar o paciente infectado com segurança para ele e para as pessoas com as quais ele convive. O período de quarentena, ele depende do caso? O médico precisa avaliar o paciente para estabelecer 7 dias, 10 dias, 14 dias? Como é que é decidido esse procedimento? Precisa, meu amigo. É importante o médico acompanhar o paciente. Eu até citei numa outra entrevista aqui na TV, que no início da pandemia, em 2020, a gente escutava muito uma frase que, para mim, me deixou muito preocupado, que era, fique em casa e fique em casa. Então, só era para procurar o médico se tivesse já sintomas como febre, aquela tosse e o cansaço. Veja, se eu tiver essa tríade e um cansaço bem significativo, eu já tenho um paciente com uma certa gravidade. Então, a orientação na realidade, e isso mudou com o tempo, é que o paciente, aos primeiros sintomas, procure imediatamente o médico. É ele que poderá avaliar, é ele que poderá pedir o exame adequado, porque tudo depende do exame, tá certo? Do tempo de sintomas, e ele que vai estabelecer a conduta necessária para zelar pela saúde desse paciente e evitar que ele seja um transmissor dessa Covid, que tem aí um vírus extremamente fácil de ser transmitido. Nós temos observado um período de surto de gripe, influenza, os casos de dengue começam a surgir relacionados ao período chuvoso. Mostramos aqui unidades hospitalares superlotadas, com filas de pacientes do lado de fora. Enfim, é toda uma situação que exige mais cuidados. Quais são as principais orientações para um período como esse? Então, você colocou muito bem, meu amigo. Nós temos aí, ao mesmo tempo, a pandemia, que ainda está conosco. Temos agora as síndromes gripais, né, com influenza, principalmente o H3N2, né, que é o influenza tipo A. E temos também o risco aí das arboviroses, que são aquelas doenças transmitidas pela picada de insetos. Dengue, chikungunya e zika vírus. Então, são muitas doenças que estão transitando em nosso meio aqui nesse momento. Então é importante o quê? As medidas de precaução, as medidas preventivas respiratórias. O uso da máscara é fundamental, tá certo? Questão do álcool gel, lavar as mãos com água e sabão. E se tiver sintomas, imediatamente você deverá evitar transitar, ficar na sua residência e fazer o isolamento. Quando sair do isolamento, agora você poderá sair a partir do 7º dia. Se não tiver sintomas, nesse 7º dia, se não estiver usando antitérmico, remédio para febre, nas últimas 24 horas, e tiver a orientação do seu profissional médico. Então é importante que a população contribua, porque senão o nosso sistema de saúde ficará sobrecarregado. Bom, e em caso de co-infecção, pegar mais de uma doença ao mesmo tempo, isso é possível? Como é que o paciente deve proceder? É possível, né? Nós já tivemos casos aqui no Brasil da chamada flurona, que seria ter ao mesmo tempo tanto a Covid, do coronavírus, como uma influenza, uma gripe, que é o caso do H3N2. Então, as duas doenças ao mesmo tempo. Por que isso pode acontecer? Porque a transmissão se dá basicamente da mesma maneira, por via respiratória. Tosse, espirro, falando ali próximo, daí a importância da máscara, daí a importância de evitar aglomeração. E os sintomas são parecidos: dor de cabeça, febre, tosse, cansaço,
fraqueza, indisposição, são sintomas muito parecidos. O médico é capaz de diferenciá-los, é capaz de lhe dar a orientação correta, determinar que tipo de medicamento você precisa usar e garantir que você tenha a saúde preservada e que essa doença não seja transmitida. É importante também procurar formas de fortalecer a imunidade, como a vacinação? A vacinação, Elias, ela é fundamental. Tanto é verdade que nós temos a vacinação para a gripe, tá certo? E também já estamos tendo há um bom tempo a vacinação para a Covid, que é uma doença nova. Essa vacina não existia, ela foi criada em tempo recorde, porque é uma necessidade, é uma guerra na realidade. Mas observe, as demais doenças que têm campanha de vacinação, elas tiveram um prejuízo, porque durante a pandemia da Covid, as pessoas, por uma medida de precaução, até por medo mesmo de se contaminar, né, elas evitaram sair de casa. Então, as campanhas de vacinação de outras doenças, como é o caso da gripe, ficaram comprometidas. Isso justifica também o aumento no número de casos nesse momento. Tá certo. Então, nós queremos aqui agradecer a sua presença, professor Luciano Mourão, médico infectologista. Importantes recomendações foram trazidas aqui. Agradecemos a gentileza em nos atender. Uma boa tarde e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, né? Quero parabenizar a TV sempre pela iniciativa de estar instruindo, informando as pessoas. Muitas pessoas não têm acesso às UBSs, aos hospitais, pela superlotação e tem medo até das aglomerações. Então a TV, os meios de comunicação têm um papel fundamental e eu parabenizo a você e a TV por, nesse momento, estar dando essa contribuição para a população. Um grande abraço, estamos à disposição quando for possível. Um grande abraço e até a próxima.